Olá, Jovem Lux, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha para vocês. Uma resenha que eu creio que muita gente já tem lido essa história, mas é para falar de uma edição, para falar de uma biografia que para quem lê, posso dizer com toda honestidade que é uma biografia de cortar o coração, e para quem leu sabe do que eu estou falando. Hoje eu estou aqui para falar sobre a história de John Shuster, o artista por trás do Superman. Mas galera, antes de eu dar continuidade, não deixem de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, como eu falei no início do vídeo, estou aqui para fazer uma resenha dessa edição maravilhosa. Algum tempo atrás eu tinha essa edição aqui na loja e eu sempre tive curiosidade de ler sobre essa biografia, e hoje adquiri essa biografia para mim e eu tive a exclusividade de ler. E o que eu posso falar sobre essa edição é uma edição maravilhosa. Eu pensava que era um livro, mas é uma biografia adaptada em quadrinhos. E é muito interessante. Desde o início, desde a ideologia, de tudo por trás da criação do Superman, a gente sabe que é uma história maravilhosa. Mas, infelizmente, o lado negativo dessa edição, da história da biografia, é justamente que o mundo dos quadrinhos sempre foi um mundo podre. Sempre foi um local onde mafiosos muitas vezes prevaleceram em cima dos artistas. E essa biografia ela conta perfeitamente sobre isso, né? E tem várias pontuações que eu preciso acrescentar aqui, desde a ideologia, desde a criação, desde muita coisa que acontece. E isso começa desde os anos 30, contar a história do Joey, da forma como ele também conheceu o seu amigo, que foi muito importante para a criação do Superman, mas, como falei, começa contando a história do Joey, que tinha uma mãe russa, que tinha um pai holandês, e eles simplesmente tiveram que mudar para outro país, mudaram para Toronto antes de ir para os Estados Unidos, porque eles queriam ter uma vida melhor. E depois dessa mudança, o próprio Joey, ele sempre teve a ideia de ser um grande desenhista. Claro que os pais queriam que ele se formasse em medicina, mas nunca foi o desejo dele, ele escolheu realmente essa área. E você deve saber que nessa área muitas vezes não era tão requisitado, não gerava muito algo positivo em relação à questão financeira. Realmente você tinha muito trabalho, mas tinha pouco retorno financeiro. E conta das coisas, conta de tudo isso, um pouco mais sobre a vida profissional dele como desenhista. Ele ganhou o primeiro concurso dele, trabalhou em algumas empresas. Claro que a questão do dinheiro não era tão grande como a gente esperava. Infelizmente aconteceu isso muito. Hoje em dia não sei como funciona, mas antigamente a questão de dinheiro era uma coisa muito precária. E a partir daí, já a partir dos anos praticamente 32, 33, ele conhece um amigo que se chama Jelly. E eles se conheceram no colégio porque infelizmente tiveram que se mudar, os pais dele tiveram que se mudar, e ele foi para um colégio e conheceu o próprio Jelly. E assim, galera, aí a partir daí os dois começaram a ter uma grande amizade. A partir daí eles desenvolveram algumas histórias, porque o próprio Jerry ele era roteirista e o Joey, vocês como eu falei, ele era desenhista. E a partir daí criaram algumas histórias, venderam algumas histórias, e a primeira história que eles venderam realmente não deram nenhum retorno financeiro, mas fizeram com que eles ficassem conhecidos. E no meio de tudo isso, o próprio Joey já estava pensando em criar o Superman. Porque desde criança, desde a adolescência dele, ele era um cara que era apaixonado por ficção científica. E a partir daí, com o desenrolar da história, a gente vai descobrir de como foi se criando, como foi se dando forma ao Superman. Que na primeira vez, foi rejeitado, foi um pouco deixado de lado, porque querendo ou não,
eles precisavam se sustentar, como eu tinha dito, você não ganhava tanto, e meio que as próprias editoras, elas queriam se apropriar do talento deles. Eles não valorizavam o talento deles, eles apenas queriam um trabalho bem executado, bem feito, mas não queriam pagar o que era o justo, o que era merecido. E isso mostra aqui perfeitamente. Mas teve um certo dia, quando eles começaram a ganhar o que realmente mereciam, o próprio Joey, depois de alguns anos, ainda mantinha a ideia de criar o Superman. E tem até uma coisa curiosa, para quem não sabe, que a Lois que está nas histórias de Superman, ele era uma antiga paixão do próprio Jerry, e que ele fala que realmente o Superman ele merecia ter um relacionamento. Eles desenham tudo, da forma como eles eram um ser humano que veio de Krypton, que foi deixado no orfanato, foi criado pelos pais adotivos, que tinha que ter um disfarce, ele tinha que trabalhar em um jornal, ele era um jornalista investigativo, e conta todos esses detalhes. Então, uma coisa que é muito interessante, que a Lois, eles pegaram uma modelo para desenhar a Lois. Eles contrataram uma modelo que até o próprio Joey teve um caso com ela, mas infelizmente não deu certo. A partir daí, como eu tinha falado antes, o próprio Superman teve sua primeira rejeição porque achavam que faltava uma coisa a mais. Eles achavam que era bom, mas com o passar do tempo ia ser um produto que não poderia ter uma certa validade. Ele iria envelhecer, iria não ter a firmeza, né? Eles simplesmente deixaram um pouco de lado. A partir daí, teve uma editora que teve uma mudança de presidência e que se chamava National Comics, que simplesmente eles acreditaram na ideia do Superman. Aí, a partir daí, acontece um dos momentos mais sacanos dentro da história, dentro da própria biografia, que eles simplesmente venderam os direitos por 10 anos. E na época eles ganharam apenas $137, porque da forma como eu vejo, antigamente você não conseguia achar que ali poderia ter uma repercussão tão grande. Eu jamais imaginei que poderia ser um produto que não caberia tanto assim, mas infelizmente não foi como eles pensavam. O Superman começou a criar uma notoriedade e a partir daí tiveram uma briga entre o roteirista e o desenhista junto com a editora. Que a editora muitas vezes chegava, vocês assinaram seu contrato, vocês simplesmente aceitaram nossas condições e podemos fazer o que bem entender. Vocês foram criadores de Superman, mas toda essa notoriedade, esse sucesso que está havendo foi graças a gente, que a gente apostou no projeto, a gente compramos, adquirimos os direitos e fizemos com que o Superman fosse conhecido. A primeira edição, antes de eles fecharem com a National Comics, a primeira edição, a número da Action Comics foram lançados 202 mil exemplares e foram vendidos apenas 150, praticamente 61%, mas a galera achava, poxa, até uns que estavam à frente da parte da administração da editora falavam, acima de 50% é sucesso. Eles mesmos falam, e quando realmente a National Comics obtém todos os direitos e simplesmente venderam milhares de exemplares, e a partir daí veio a própria frustração, porque eles jamais imaginaram que ia ter essa repercussão toda, e eles, toda vez que debatiam sobre os donos do Superman, nunca obtinham sucesso. E dentro da biografia, mostra o quanto o próprio Jerry ficou indignado com tudo isso. E tem uma coisa que eu acho curiosa, que ele não gostava do Batman. Realmente a National criou um grupo, que é a Sociedade da Justiça, e ele simplesmente ele não gostava do Batman, ele admite isso. Não explica o motivo por quê, mas assim, explicava. Mas assim, com o passar do tempo, eles tiveram algumas questões que muitas vezes não conseguiam, tanto a vida particular,
o próprio Jerry simplesmente ele se tornou uma pessoa muito frustrada com tudo que aconteceu. Mas o próprio Joey tentava, mas também eu creio que por dentro ele não queria. E assim, galera, é muito triste tudo que acontece, né, entre eles. Os dois tinham que lidar com essa situação, mesmo com o passar do tempo. Eles ganharam dinheiro, ganharam a questão dos royalties, ganharam tudo, mas infelizmente o que eles queriam é ter novamente os direitos, mas infelizmente não conseguiram. E a National Comics ela se aproveitou do máximo possível. A partir tem a questão da animação dos anos 40, tem a série do Superman. E mesmo passando da data de validade de ter os direitos, eles não tinham dinheiro suficiente, eles processaram a empresa, fizeram tudo que pôde. Mas aí tinha até, e aqui conta a história em relação do Capitão Marvel, que eles propriamente tiveram que resolver isso, processaram, porque eles falaram que tudo era uma cópia do próprio Superman, e a gente sabe que a repercussão de tudo isso. Mas assim, e outro fato que chama muito, o Jerry ficou tão amargurado por tudo que aconteceu, que ele, quando foi lançado o primeiro filme do Superman no ano 77, em 1977, ele amaldiçoou, ele simplesmente amaldiçoou, porque ele fez uma carta aberta para todos os jornalistas, para as pessoas próximas, que eles se sentiam frustrados. Ele muitas vezes ele não conseguia dormir. A perda do Superman para ele foi como se ele perdesse uma parte da vida dele, perdesse o motivo, a alegria, tudo que fazia bem a ele simplesmente tinha perdido, justamente por ter perdido os direitos do Superman. E é triste de tudo como é desenvolvido, é triste de tudo como acontece, porque o Superman é um personagem marcante. Infelizmente, a indústria dos quadrinhos funciona dessa forma. Acho que até hoje é uma máfia, até hoje os próprios artistas, eles meio que demoram para ser reconhecidos. E nos anos 30, anos 40, até os anos 70, eu creio que eles passaram por diversas situações ruins, várias situações que infelizmente meio que eles passaram, tiveram problema de saúde. Isso acontece muito no Japão em relação aos mangakas também. Mas galera, é uma edição, como eu falei, é uma história linda, é uma história muito bonita, da forma de tudo como foi criado, de tudo, do tempo que eles levaram, de fazer com que o Superman fosse conhecido pelo mundo afora. Tem tudo. Eu acho, para quem não leu ainda e para quem quer saber como realmente foi feita a criação, de toda essa repercussão do Superman, eu indico muito. Para quem não sabe, o próprio, ele já faz muito tempo que ele faleceu e morreu em 92, mas a história dele é bonita, a história dele é emocionante, mas infelizmente aqui conta também o lado ruim em relação aos quadrinhos, do universo dos quadrinhos, porque como eu estava comentando até com pessoas no grupo, é uma máfia que existe, é uma máfia, e naquela época realmente ela prevalecia. Eles queriam apenas o trabalho certo, o trabalho organizado, o trabalho bem eficiente, mas eles não tinham a honestidade de pagar o que era o certo, o que era o justo. Infelizmente, e tem até a questão do Bill, que é um dos criadores do Batman também, que não é reconhecido. Então, assim, tem muitas questões mesmo. Mas, assim, galera, recomendo muitíssimo para vocês, muito. Para quem não leu, leia, e eu tenho a certeza que vocês vão se emocionar bastante com essa edição maravilhosa. Então é isso, galera. Minha pequena resenha. Eu tentei o máximo possível não soltar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês entendam esse sentimento do autor, do criador, do roteirista, de entender realmente como funcionava a questão dos quadrinhos naquela época, dos anos 30, anos 40, e eu recomendo muito para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Para quem leu, eu quero saber a opinião. Para quem ainda não leu, eu recomendo. E se tiver lido, deixa aqui nos comentários. Compartilhem para a galera que gosta muito de Superman. E para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza?
Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Valeu!